Capítulo 82 – Notícia assustadora. Depois de distribuir os itens para seus companheiros de equipe, todos saíram para fazer seus próprios treinamentos. Como Galia havia sido ferida acidentalmente pelo Major Dmitri ao defender Fernando e Raul estava responsável por cuidar dos assuntos da 13ª na ausência de Victor, Fernando se viu sem ter um instrutor para seu treino. Sem muito o que fazer, ele resolveu checar seus status. Sua cabeça estava cheia com tantas coisas como seu relacionamento com Carol, seus problemas com Jean e seus pensamentos sobre como melhorar a força de seus companheiros de equipe que ele acabou negligenciando o acompanhamento de seus status. Status. Nome: Fernando Nóbrega. Idade: 18 anos. Status: Recruta, Noviço 3 estrelas, Mago Aprendiz. Nível: 3. Atributos: Físico, 11. Inteligência, 11. Agilidade, 9. Magia, 8. Mana 75 a 80. Mana até o próximo nível, 4.532 8.000. Compatibilidade, nível 5. Ao olhar seus status, a primeira mudança que Fernando notou foi que agora ele havia deixado de ser um noviço 2 estrelas e avançado para um noviço de 3 estrelas. Isso não surpreendeu Fernando, já que ele havia aprendido 3 habilidades do sistema de habilidades: os passos tirânicos, disparo neural e auto-regeneração. Segundo Raul, ele já tinha capacidades para aprender mais habilidades com seu físico atual, mas Raul recusou ensiná-lo até que ele dominasse essas 3 habilidades por completo. O que surpreendeu Fernando ao ver seus status foi que ele havia aumentado seu físico e sua agilidade em 1 ponto cada um. Isso foi uma surpresa muito agradável para ele. Fernando sabia que um desses pontos deveria ter vindo pelo fato dele ter rompido para o próximo nível do sistema de habilidades, mas ele não fazia a mínima ideia de como conseguiu o outro ponto. Não faz sentido eu ter conseguido agilidade treinando, já que eu dedico pouco esforço a isso, então provavelmente eu consegui esse ponto de agilidade por atingir o nível de noviço de 3 estrelas, mas então e quanto a esse ponto de físico, como exatamente eu consegui ele? Fernando se perguntou tentando entender, afinal ele não havia feito muito treinamento muscular. Após um longo raciocínio, Fernando rapidamente chegou a uma conclusão. Auto-regeneração. Essa habilidade cura meus ferimentos de forma passiva, mas eu também posso usar meu mana ativamente para acelerar o processo. A única possibilidade para eu ter ganho mais pontos de atributo é essa habilidade. Talvez o fato de ficar me ferindo e sendo curado constantemente faça com que meu corpo seja de alguma forma aprimorado, o que me levou a atingir novos limites e romper o nível de físico. Fernando concluiu depois de um longo raciocínio, ele não conseguia pensar em nenhuma outra possibilidade. Se é assim, então já sei o que vou focar nos próximos dias. Fernando disse com um sorriso no rosto. Se outras pessoas o vissem agora achariam seu sorriso bizarro e assustador. Algumas horas depois, no campo de treinamento no fundo da mansão, Fernando estava sozinho com sua Kyurazer em sua mão. De longe parecia um típico treinamento com espada, mas ao se aproximar veria que o jovem pálido estava mais pálido que o normal e suas roupas estavam completamente encharcadas de sangue. O vermelho em suas roupas era tão encharcado e vivido que refletia a luz do sol. Ah! Fernando gritou ao cortar com sua Kyurazer para baixo, atingindo sua perna esquerda na área da coxa, causando um ferimento que jorrou sangue. Ao descobrir que ele poderia treinar essa habilidade ao mesmo tempo que fortalecia seu corpo, Fernando não pensou 2 vezes, ele começou a infligir ferimentos em si mesmo enquanto ativava continuamente sua auto-regeneração. O ferimento que foi causado em sua perna começou a cicatrizar numa velocidade perceptível a olho nu. Depois de 20 minutos não havia mais sangramento e o ferimento parecia estar começando a se fechar por conta própria. Era algo quase à altura de uma poção de cura menor. Apenas que os efeitos eram mais lentos de acontecer, já que dependia do próprio corpo para funcionar e não de nutrientes externos. Ao perceber que o ferimento começou a cicatrizar, Fernando levantou sua Kyurazer e atingiu sua outra perna. Riu. Fernando murmurou tentando conter seus barulhos. Ele não queria que ninguém o visse treinando dessa forma, se é que poderia ser chamado de treinamento. Se alguém o visse nesse momento fazendo isso, com certeza o chamaria de maluco masoquista. Essa era uma sina que Fernando não sentia vontade de carregar. Apesar de parecer algo bizarro de se fazer, algo que a maioria das pessoas nem sonharia em tentar, Fernando não hesitou minimamente. Enquanto lhe deixasse mais forte, ele não se importava em aguentar um pouco de dor.
Pouco a pouco Fernando tentou ativar a autorregeneração conscientemente, mas por mais que tentasse, ela só parecia ativar de forma passiva, sem seu controle. Apesar de funcionar, os efeitos eram simplesmente muito lentos. Num campo de batalha ele não teria 20 minutos para esperar se curar. Nesse meio tempo seu inimigo já teria tomado uma poção de cura e lhe atacado com pleno vigor. Ele precisava aprender a utilizar essa habilidade em sua máxima extensão. Enquanto Fernando observava atentamente o ferimento em sua perna sangrando, ele tentou focar seu mana nessa região. Assim que o fez, o ferimento cessou o sangramento muito mais rápido que o normal. Isso! Fernando comemorou. Depois de mais de 3 horas dessa tortura infernal, finalmente ele viu um vislumbre de sucesso. Essa habilidade é mais difícil de usar do que eu imaginei. Não é só questão de controlar o mana e consumi-lo para ativar a habilidade, como é no caso dos passos tirânicos e disparo neural. Além do controle meticuloso, eu tenho que concentrar o mana na região ao mesmo tempo que me concentro na cura em si. Não é um processo fácil. Quando há um ferimento, a pele se parte, as células se separam, os nervos se estraçalham e os vasos sanguíneos se rompem. Eu tenho que me concentrar em restituir cada um desses pontos ao mesmo tempo. Se não fosse o fato de eu ter aprendido o disparo neural que me permite ter uma sensibilidade apurada, essa habilidade seria impossível de aprender corretamente com meu nível. Agora entendo por que o Sr. Raul me disse que preciso dominar essa habilidade antes de poder aprender novas. Ele achou que eu não conseguiria tão cedo. Infelizmente ele está errado. Fernando pensou consigo mesmo enquanto sorria. Como um completo nerd na sua vida na Terra, ele estava ciente de todos os processos envolvidos na cicatrização de um ferimento. Com essas informações em mente era muito mais fácil saber em que se focar e quando. Além do disparo neural, Fernando percebeu que suas veias de mana ramificadas também desempenhavam um papel importante para controlar essa habilidade. Fernando sentiu que através do uso das veias de mana ele conseguia sentir de forma mais precisa cada parte do seu corpo, bem como enviar o mana necessário para essas áreas. O que seria bem desafiador para alguém com veias de mana comuns que abrangem apenas uma pequena fração do corpo. Depois de mais algumas horas treinando, Fernando conseguiu finalmente ativar completamente a habilidade autorregeneração. O ferimento que ele infligiu em si mesmo se curou em cerca de 3 minutos. Era uma velocidade assustadora. Fernando estudou a habilidade minuciosamente. Ela consumia cerca de 1 ponto de mana por minuto, enquanto ativa. Em seu estado passivo ele percebeu que seu mana se mantinha sem uso, ou seja, em seu estado passivo a habilidade apenas usava o fator do próprio corpo, sendo o consumo de mana tão pequeno que era basicamente irrelevante e era superado pela sua própria restauração natural de mana. Depois de mais alguns testes, Fernando sentiu sua visão escurecer e caiu de joelhos. Seu corpo estava tremendo e seu rosto pálido. Suas roupas estavam encharcadas de suor frio e sangue seco. Depois de perder tanto sangue, seu corpo ficou muito enfraquecido. Mesmo fazendo algumas pausas para comer algo e bebendo algumas poções de cura menor para restaurar parte dos nutrientes e sangue perdidos, havia um limite do que era possível restaurar. Sendo assim, ele se viu obrigado a encerrar seu treinamento ou corria o risco de acabar morrendo pela perda de sangue. Acho que por hora já chega. Fernando disse enquanto enxugava o suor de sua testa com a manga de sua blusa. Quando ele olhou para trás, tomou um grande susto. Havia uma figura silenciosamente o observando. Seu instinto quase o fez saltar para trás ao perceber uma presença que ele não havia notado até então, mas ao ver quem era, seu corpo relaxou. Sr. Raul, o que faz aqui? Fernando perguntou sem expressão, mas no fundo seu coração estava acelerado. Se fosse um inimigo se aproximando dele dessa forma, ele estaria tão bom quanto morto. Raul não respondeu imediatamente. Ele deu um sorriso enquanto estava parado encostado na área de descanso do campo de treino. Garoto, por que sempre que eu te vejo, você tá todo fudido? Raul disse rindo. Fernando não respondeu, apenas olhou Raul com um rosto calmo. Você não estava ocupado cuidando das questões da guarnição? Realmente tem tempo de vir ficar espionando o meu treinamento? Fernando disse carrancudo. Como se eu quisesse vir te espionar. Eu só vim te avisar de algo, mas quando cheguei você parecia tão concentrado que eu resolvi esperar. Moleque, você é um monstro mesmo, realmente aprendeu as habilidades que te ensinei em tão pouco tempo, acho que em mais alguns dias você deve dominá-las completamente. Raul disse pensativo. E então, sobre o que você veio me avisar, para fazê-lo vir pessoalmente? Fernando perguntou. Nesse momento Raul fez um rosto sério e sombrio, o que assustou Fernando um pouco. É sobre Galia. Raul disse com uma expressão pesada. Ao ouvir isso o coração de Fernando saltou, seu rosto que já era pálido ficou ainda mais. O que houve? O que aconteceu com a professora? Fernando perguntou ansioso se aproximando de Raul.
Ela não resistiu, Raul disse com um olhar melancólico sem terminar sua frase. Ao ouvir isso, o corpo de Fernando parou, sua visão nadou como se ele fosse desmaiar a qualquer momento. Ela não resistiu e já voltou ao trabalho, é isso que eu ia falar. Raul disse caindo na gargalhada ao ver o rosto de Fernando quase à beira de lágrimas. Fernando ficou parado sem expressão por um momento, então uma expressão de raiva apareceu em seu rosto. Percebendo que o mana de Fernando estava circulando violentamente, Raul deu um passo para trás. Agora que você já tá ciente, eu vou indo, até depois, continue treinando duro, Bum! Raul desapareceu com os passos tirânicos. Seu filho da...